Capítulo 3. O Raiz. Quando Shevek acordou, depois de ter dormido por toda a sua primeira manhã em Urrais, estava com o nariz entupido, a garganta dolorida e tossia muito. Pensou que estivesse gripado, nem mesmo a higiene odonista conseguirá derrotar a gripe comum, mas o médico que o aguardava para um exame completo, um homem ilustre de idade avançada, disse-lhe que era mais provavelmente uma forte febre alérgica, uma reação à poeira e aos pólens de Urrais. Retirou uns comprimidos e uma seringa, que Shevek aceitou pacientemente, e deu-lhe uma bandeja com o almoço, que Shevek aceitou avidamente. O doutor pediu-lhe que permanecesse nos aposentos e partiu. Assim que terminou a refeição, iniciou sua exploração de Urrais, peça por peça. A cama, uma cama maciça de 4 pés, com um colchão bem mais macio do que o do beliche a bordo da cautela. E com roupas complicadas, algumas sedosas e outras quentes e grossas, além de uma pilha de travesseiros semelhantes a cômodos, tinha um aposento inteiro só para ela. O piso era coberto por um tapete que parecia flutuar, havia uma cômoda em madeira lindamente esculpida e envernizada, e um armário com espaço suficiente para as roupas de um dormitório de 10 homens. E tinha também a enorme sala comum que ele tinha visto na noite anterior. Num terceiro compartimento havia uma banheira, um lavatório e uma privada toda elaborada. Esse compartimento era evidentemente para o seu uso pessoal, uma vez que dava para o quarto e continha uma unidade de cada tipo de peça e aparelhos fixos, embora fossem todos de um luxo sensual que ultrapassava de longe o mero erotismo e participava, segundo visão de Shevek, de uma espécie de apoteose suprema ao excremental. Passou quase uma hora nesse terceiro compartimento, usando peça por peça, um processo que foi deixando cada vez mais limpo. A abundância de água era fantástica. As torneiras ficavam jorrando até serem fechadas, a banheira devia comportar uns 60 litros e a descarga da privada gastava pelo menos uns 5 litros de uma só vez. Isso não era surpreendente, 5/6 da superfície de Urrais eram de água. Até os desertos eram de gelo, nos polos. Nenhuma necessidade de poupança, nem secas. Mas o que era feito das fezes? Ficou cismando a respeito, ajoelhado ao lado da privada depois de examinar-lhe o mecanismo. É provável que eles as filtrassem da água, numa usina de aproveitamento de resíduos. Havia comunidades litorâneas em Anarres que utilizavam o mesmo sistema para a recuperação. Tinha a intenção de interrogar a respeito, mas nunca chegou a fazê-lo. Foram muitas as perguntas que ele nunca chegou a fazer em Urrais. Embora a cabeça lhe pesasse, sentia-se bem, e agitado. Os compartimentos eram tão quentes que ele desistiu de vestir-se de imediato e ficou a percorrê-los totalmente despido. Foi até as janelas do salão e ficou olhando para fora por um momento. A sala era alta. A princípio ele ficou assustado e recuou, não acostumado a edifícios de mais de um andar. Era como estar olhando para baixo, num dirigível. A gente se sentia separado do solo, dominante, livre. As janelas davam para uma alameda que conduzia a um prédio branco com uma graciosa torre quadrada. Atrás do prédio a terra descia até encontrar um extenso vale. Era toda cultivada, pois as inumeráveis manchas verdes que a coloriam eram retangulares. Mesmo onde o verde se esvaecia no azul da distância, as linhas escuras das veredas, das sebes e das árvores podiam ainda ser distinguidas, formando uma rede de linhas tão finas como as de um sistema nervoso. Enfim, os montes se erguiam nas orlas dos vales, suaves ondulações a perder de vista, sob o cinzento pálido e uniforme do céu. Era a mais bela paisagem que ele já vira. A suavidade e a vitalidade das cores, a mistura do desenho humano retilíneo com os contornos vigorosos e prolíferos da natureza, a harmonia e variedade dos elementos davam a impressão de possuir uma plenitude complexa como jamais tinha visto, a não ser, talvez, prefigurado em pequena escala em certos rostos humanos, serenos e meditativos. Comparado àquele, qualquer panorama que Anarres pudesse oferecer, mesmo a planície de Abena e as gargantas das montanhas enieteras, pareceria insípido, nu, árido, inacabado. Os desertos do sudoeste eram de uma vasta beleza, mas de uma beleza hostil, perene. Mesmo onde os homens cultivavam a terra de Anarres com todo cuidado, a paisagem era qual desenho grosseiro a giz amarelo, comparada ao esplendor daquela vida exuberante, rica de passado e de estações a vir, inesgotável. É assim que um mundo deve ser, pensou Shevek. E em algum lugar, naquele fausto verde e azul, alguma coisa estava cantando, uma voz fraca, vinda da altura, cantando e silenciando, inacreditavelmente suave e fina. O que era aquilo? Aquela voz fininha, suave e selvagem, aquela música no ar. Ficou ouvindo e a garganta prendeu-lhe a respiração. Escutou uma batida na porta. Voltou-se, ainda nu, perguntando-se quem poderia ser e disse da janela: "Entre." Um homem entrou carregando uns pacotes. Ficou parado bem no meio da porta. Shevek atravessou a sala, dizendo seu próprio nome, à maneira Naresti, e, no estilo Rasti, estendendo-lhe a mão. O homem, que tinha uns 50 anos, de rosto enrugado e cansado, disse algo do qual Shevek não entendeu uma palavra e não estendeu a mão. Talvez os pacotes o impedissem, mas ele não fez nenhum esforço para mudá-los de lugar e deixar a mão livre. A expressão de seu rosto era extremamente grave. Era possível que estivesse embaraçado.
Shevek, que pensava que tinha finalmente aprendido os costumes urrastis de saudação, ficou todo desconcertado. Vamos, entre, repetiu, e, como os urrastis viviam usando títulos e honoríficos, acrescentou. Senhor! O homem partiu para outro discurso ininteligível, enquanto se dirigia de viés para o quarto. Dessa vez Shevek pegou algumas palavras em iótico, mas o resto continuava a não fazer sentido. Deixou o homem prosseguir, pois ele parecia mesmo querer ir até o quarto. Seria um companheiro de quarto? Mas havia somente uma cama. Shevek o deixou de lado e voltou para a janela. O homem apressou-se em entrar no quarto, onde ficou andando e fazendo ruídos por uns minutos. No momento exato em que Shevek concluía que o homem devia ser um trabalhador noturno ocupando o quarto pela manhã, um arranjo usado em domicílios temporariamente lotados, ele voltou do quarto. Disse alguma coisa, talvez, está tudo em ordem, senhor, e baixou a cabeça de um modo curioso, como se pensasse que Shevek, a 5 metros de distância, fosse dar-lhe um murro no rosto. Depois saiu. Shevek ficou parado perto da janela, apercebendo-se lentamente de que, pela primeira vez em sua vida, alguém lhe tinha feito uma reverência. Foi até o quarto e descobriu que a cama tinha sido feita. Começou a vestir-se, com um ar pensativo, vagarosamente. Estava calçando os sapatos quando ouviu uma outra batida na porta. Um grupo entrou, de maneira diferente, de um modo normal, pareceu a Shevek, como se tivessem direito de estar ali, ou em qualquer lugar que quisessem. O homem dos pacotes tinha hesitado, fora quase furtivo. E no entanto, o rosto dele, as mãos e os trajes aproximavam-se mais da ideia de Shevek sobre a aparência normal de um ser humano do que os desses novos visitantes. O homem intimidado comportara-se de modo estranho, mas assemelhava-se a um anarresti. Esses 4 comportavam-se como anarrestis, mas assemelhavam-se, com seus rostos barbeados e seus trajes deslumbrantes, a criaturas de uma espécie estrangeira. Shevek conseguiu distinguir pai entre eles, e reconheceu os outros como seus acompanhantes de toda a noite anterior. Explicou-lhes que não havia gravado os nomes e eles tornaram a se apresentar, sorridentes, Dr. Chifoilis, Dr. Oie e Dr. Atro. Ora, veja só, disse Shevek. Atro. Que prazer em conhecê-lo. Pôs as mãos nos ombros do homem e deu-lhe um beijo no rosto, antes de pensar que essa saudação fraternal, tão comum em Anarres, talvez ali não fosse aceita. Atro, contudo, retribuiu com um abraço caloroso e levantou para ele os olhos cinzentos e turvos. Shevek percebeu então que ele estava quase cego. Meu caro Shevek, disse ele, seja bem-vindo a AIO, bem-vindo ao Raiz, bem-vindo ao lar. Há tantos anos nos escrevemos e destruímos as teorias um do outro. Você sempre foi o mais demolidor. Aqui está, espere, algo para você, disse o homem idoso. Apalpando os bolsos. Sob a beca veludada ele usava um casaco, sob o casaco um colete, por baixo disso uma camisa, sob a qual provavelmente havia uma outra camada qualquer. Todos esses trajes e as calças tinham bolsos. Shevek observava fascinado, enquanto Atro procurava nos 6 ou 7 bolsos cheios de pertences até retirar de um deles um pequeno cubo de metal amarelo, engastado num pedaço de madeira envernizada. Aqui está, disse ele, contemplando o objeto. Seu prêmio. O prêmio seu Owen, você sabe. O dinheiro foi depositado em sua conta. Está aqui. Com 9 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca. As mãos tremiam-lhe ao entregar o objeto para Shevek. Era pesado, o cubo amarelo era de ouro maciço. Shevek ficou segurando-o, imóvel. Não sei quanto a vocês, meus caros jovens, disse Atro, mas eu vou me sentar. Todos sentaram-se nas poltronas macias e fundas que Shevek já havia examinado, intrigado pelo material que as revestia, um tecido pardo que não fora tramado e dava sensação de pele animal. Que idade tinha 9 anos, Shevek? Atro era o mais importante físico vivo de Urrais. Havia nele não só a dignidade da idade, mas também a segurança franca dos habituados ao respeito. Isso não era novo para Shevek. Atro tinha exatamente o único tipo de autoridade que Shevek reconhecia. Também sentiu prazer ao ver afinal alguém tratá-lo simplesmente pelo nome. Eu tinha 29 quando acabei os princípios, Atro. 29? Meu Deus! Isso torna o mais jovem laureado do prêmio seu Owen em mais ou menos um século. Só consegui que me dessem o meu aí pelos 60. Que idade tinha então quando me escreveu pela primeira vez? Uns 20. Atro deu um resmungo. Na época eu o tomei por um homem de 40 anos. E Sabu? Perguntou Oie. Oie era ainda menor do que a maioria dos Urrastis, que a Shevek já pareciam muito pequenos. Tinha um rosto banal e impassível e olhos ovais negros e viche. Houve um período de uns 6 ou 7 anos em que o senhor nunca nos escreveu e Sabu manteve contato conosco, mas ele nunca falou em nossas comunicações com o senhor pelo rádio. Já nos perguntamos que tipo de relação vocês teriam. Sabu é o físico decano do Instituto de Abenai, disse Shevek. Trabalhei com ele. Um rival mais velho, ciumento, intrometendo-se com seus livros, está bem claro.
Não precisamos de muita explicação, oie, disse o quarto homem, Chifoilis, num tom áspero. Era de meia idade, trigueiro, atarracado, com as mãos finas de um trabalhador de gabinete. Era o único entre eles cujo rosto não era totalmente barbeado, deixará um minúsculo cavanhaque, para combinar com os cabelos curtos de um cinza ferruginoso. Não é preciso fingir que todos os irmãos odonistas são cheios de amor fraternal, afirmou ele. A natureza humana é a natureza humana. Uma rajada de espirros de Shevek evitou que o seu silêncio parecesse significativo. Não tenho lenço, desculpou-se, enxugando os olhos. Pegue o meu, disse Atro, e retirou um lenço imaculado de um de seus vários bolsos. Shevek o aceitou, e no instante em que o pegava uma lembrança inoportuna apertou-lhe o coração. Lembrou-se de sua filha Sadik, uma garotinha de olhos negros, a dizer-lhe, você pode compartilhar do lenço que eu uso. Essa lembrança, que lhe era tão cara, foi agora insuportavelmente dolorosa. Tentando afastá-la, sorriu ao acaso e disse: sou alérgico ao planeta de vocês. É o que diz o médico. Meu Deus, você não vai ficar espirrando desse jeito o tempo inteiro, não é? Perguntou o velho Atro, fitando. Seu homem ainda não esteve aqui? Perguntou o pai. Meu homem? O criado. Ele devia trazer-lhe umas coisas, lenços inclusive. Apenas o suficiente para ir se ajeitando enquanto não pode fazer suas próprias compras. Nada de muito especial, temo que não haja muita escolha em roupas prontas para um homem de sua altura. Depois de conseguir entender essas palavras, pai falava rápido, alongando as vogais, o que ia bem com seus traços suaves e belos. Shevek disse. É muita gentileza de vocês. Sinto-me, olhou para Atro. Sabem, eu sou o mendigo, disse ao velho homem, repetindo o que dissera ao doutor Kimoi, a bordo da cautela. Não pude trazer dinheiro, nós não o utilizamos. Nem pude trazer presentes, não temos nada que lhes falte. Por isso eu vim, como bom odonista, de mãos vazias. Atro e pai asseguraram-lhe que era um convidado, que de jeito nenhum pensasse em pagamento, que para eles era um privilégio. Além do mais, disse Chifoilis em seu tom áspero, o governo Yoti paga as contas. Pai lançou-lhe um olhar penetrante, mas Chifoilis não o retribuiu e ficou com os olhos fixos em Shevek. Havia em seu rosto trigueiro uma expressão que ele não fazia esforço para ocultar, mas Shevek não soube interpretá-la, advertência ou cumplicidade. Eis as palavras de um Túvio incorrigível, disse o velho Atro com seu resmungo. Mas você estava querendo dizer, Shevek, que não trouxe absolutamente nada consigo, nenhum escrito, nenhum novo trabalho? Eu esperava ansioso por um novo livro. Outra revolução na física. Para ver esses jovens audaciosos embasbacados como eu fiquei com os princípios. Em que tem trabalhado ultimamente? Bem, tenho lido Pai, os estudos de Pai sobre o universo homogêneo, sobre o paradoxo e a relatividade. Tudo isso está muito bem. Saio é no momento nossa grande estrela, sobretudo em sua própria ideia, em Saio. Mas o que isso tem a ver com o que realmente nos interessa? Onde está sua teoria temporal geral? Em minha cabeça, disse Shevek, com um sorriso aberto e jovial. Houve uma pausa muito breve. Oie perguntou-lhe se já tinha lido o trabalho sobre a teoria da relatividade, pelo físico estrangeiro Essetan, do planeta Terra. Shevek negou. Todos mostraram-se vivamente interessados por isso, exceto o Atro, que já superara entusiasmos. Pai foi correndo apanhar em seu quarto uma cópia da tradução para Shevek. Data de várias centenas de anos, mas contém ideias bem novas para nós, disse ele. Talvez, disse Atro, mas nenhum desses estrangeiros pode acompanhar nossa física. Os Anisha classificam de materialismo e os terranos de misticismo, mas os dois acabam cedendo. Não se deixe influenciar por essa mania passageira por tudo que seja estrangeiro, Shevek. Eles não têm nada que nos possa ser útil, faça como meu pai costumava dizer, cultive seu próprio jardim. Deu um resmungo senil e levantou-se com dificuldade. Vamos, venha dar uma volta pelo parque comigo. Não é de admirar que se sinta pesado, engaiolado aqui em cima. O doutor disse que eu tenho de ficar aqui uns 3 dias, que eu poderia ser contagiado? Contagioso? Não ligue nunca para o que os médicos dizem, meu caro amigo. Mas nesse caso, quem sabe, doutor Atro, sugeriu o pai em seu tom calmo e conciliador. Afinal o médico foi mandado pelo governo, não foi? Disse Chifoilis com visível ironia. O melhor homem de que dispunham, tenho certeza, respondeu Atro sem achar graça, e foi embora sem insistir mais junto a Shevek. Chifoilis o acompanhou. Os dois mais jovens ficaram conversando sobre física com Shevek. Com um imenso prazer, com um profundo sentimento de familiaridade, de estar encontrando algo que é aquilo que devia ser, Shevek teve pela primeira vez em sua vida uma conversa entre iguais. Mitis, embora fosse uma esplêndida professora, jamais fora capaz de acompanhá-lo pelos novos campos da teoria, que ele tinha, encorajado por ela, começado a explorar. Dvarab era a única pessoa que ele conhecera com um saber e um talento comparáveis aos dele, mas se encontraram tarde demais, quando ela já estava bem próxima do fim.
Desde então Shevek trabalhará com muitas pessoas de talento, mas como nunca foi membro efetivo do Instituto de Abenai, não pôde levá-las muito longe. Ficaram atoladas nos velhos problemas, na física sequencial clássica. Jamais ele tinha tido iguais. E no entanto aqui, nos domínios da desigualdade, ele finalmente os encontrava. Foi uma revelação, uma liberação. Físicos, matemáticos, astrônomos, lógicos, biólogos estavam todos por lá na universidade, e vinham vê-lo ou ele ia até eles, conversavam, e novas ideias nasciam desses diálogos. É da própria natureza da ideia a necessidade de ser comunicada, escrita, falada, realizada. A ideia é como a grama. Anseia por luz, gosta de multidões, prolifera por cruzamento, cresce mais para ser pisada. Logo naquela primeira tarde na universidade, com o Oie e pai, ele soube que encontrara algo por que esperava ansioso desde a época em que, ainda garotos e num nível infantil, Tirin, Bedap e ele próprio tinham o hábito de conversar durante metade da noite, provocando-se e desafiando-se a voos mentais cada vez mais audaciosos. Lembrava-se nitidamente de algumas dessas noites. Revia Tirin dizendo, se soubéssemos como é o Raiz na realidade, talvez alguns de nós quisessem ir até lá. E ele ficará chocado e responderá violentamente, e Tirin foi logo recuando, sempre recuava, e estivera sempre certo, pobre Tirin. A conversa tinha parado. Pai e Oia estavam silenciosos. Desculpem-me, disse ele, minha cabeça está pesada. E quanto à gravidade? Perguntou o pai com o sorriso atraente de um homem que, como as crianças espertas, conta com seu charme. Não noto nada, disse Shevik. Sono, como se chama? Joelhos, juntas. Sim, nos joelhos. A função está alterada. Mas vou me acostumar. Olhou para pai e em seguida para Oie. Tenho uma pergunta, mas não gostaria de ofender ninguém. Não tenha receio, senhor, disse pai. Oie disse. Não tenho certeza se o senhor saberia como nos ofender. Oie não era um tipo simpático, como o pai. Mesmo quando falava de física, tinha um estilo evasivo e misterioso. Contudo, atrás do estilo havia alguma coisa, sentiu Shevik, digna de confiança. Mas o que o charme de pai ocultava? Bem, isso pouco importava. Ele tinha de confiar em todos eles, e o faria. Onde estão as mulheres? Pai achou graça. Oia sorriu e perguntou. Em que sentido? Em todos os sentidos. Conheci algumas mulheres na festa ontem à noite, umas 5 ou 10, e centenas de homens. Nenhuma era cientista, acho eu. Quem eram elas? Esposas. Na verdade, uma delas era minha esposa, disse Oia com seu sorriso enigmático. Onde estão as outras mulheres? Oh, não há problema algum a esse respeito, senhor, apressou-se pai em dizer. Basta dizer-nos suas preferências, nada pode ser mais fácil de se conseguir. Ouvem-se muitas suposições pitorescas sobre os costumes de Anais, mas acho que poderíamos conseguir-lhe tudo o que lhe possa vir à mente, disse Oie. Shevik não tinha ideia do que estavam falando. Coçou a cabeça. Então todos os cientistas aqui são homens? Cientistas? Perguntou Oie, incrédulo. Pai tossiu. Os cientistas, sim, certo, são todos homens. Há algumas professoras nas escolas femininas, é claro. Mas nunca vão além do nível do certificado. Por que não? Não podem entender a matemática, não têm cabeça para o pensamento abstrato, não está nelas. O senhor sabe como é. O que as mulheres chamam de pensar é feito com o útero. É claro que sempre há algumas exceções. Mulheres com o cérebro horrendamente desenvolvido e com atrofia vaginal. Vocês odonistas deixam as mulheres estudarem ciência? Inquiriu Oie. Bem, elas dedicam-se à ciência, sim. Não muitas, espero. Bem, metade delas. Eu sempre disse, falou o pai, que mulheres técnicas devidamente orientadas podem diminuir muito a carga do homem em qualquer situação de laboratório. Na verdade, são até mais jeitosas e mais rápidas do que os homens em tarefas rotineiras, e mais dóceis, entediam-se com menos facilidade. Poderíamos liberar o homem muito mais cedo para o trabalho criativo se usássemos as mulheres. No meu laboratório não, disse Oie. Que elas fiquem no seu lugar. O senhor conhece alguma mulher que seja capaz de realizar um trabalho intelectual original, Dr. Shevik? Bom, foram elas que me acharam capaz. Mitis foi minha professora em North Point. E Dvarab também, acho que já ouviram falar dela. Dvarab era mulher? Perguntou o pai com autêntica surpresa, e deu uma risada. Oia parecia chocado, não convencido. Com esses nomes de vocês, a gente nunca sabe, é claro, disse secamente. Vocês fazem questão, suponho, de não fazer diferença entre os sexos. Shevik disse calmamente. Odo era mulher. Pronto, disse Oie. Não ergueu os ombros, mas esteve perto. Pai manteve o ar sério e sacudiu a cabeça exatamente como reagiu ao resmungo do velho atro.
Shevek percebeu que havia despertado naqueles homens uma animosidade impessoal, mas muito profunda. Aparentemente havia neles, como nas mesas da espaçonave, uma mulher reprimida, calada, bestializada, uma fúria enjaulada. Ele não tinha direito de atiçá-los. Não conheciam nenhuma outra relação além da posse. Eram possuídos. Uma mulher bela e virtuosa, disse pai, é uma fonte de inspiração para nós, o que há de mais precioso no mundo. Shevek não se sentia nada à vontade. Levantou-se e foi até a janela. O mundo de vocês é muito bonito, disse ele. Gostaria de conhecê-lo melhor. E como tenho de ficar uns dias aqui dentro, vocês não poderiam trazer uns livros? Claro, senhor. Que tipo de livro? História, fotos, contos, qualquer coisa. Talvez seja melhor trazer livros infantis. Vocês entendem, não conheço quase nada. Estudamos sobre o Raiz, principalmente sobre a época de Odo. Mas antes disso 8.500 anos se passaram. E um século e meio já se passou desde o povoamento de Anarres, e depois que a última nave trouxe os últimos povoadores não sabemos mais nada. Ignoramos tudo sobre vocês e vocês sobre nós. E vocês são a nossa história. E nós talvez sejamos o futuro de vocês. Quero saber, não ignorar. Foi por esse motivo que vim. Precisamos nos conhecer uns aos outros. Não somos homens primitivos. Nossa moral não é mais tribal, nem pode ser. Essa ignorância é um erro e acarretará novos erros. Por isso vim aprender. Falou com sinceridade e muito fervor. Pai concordou entusiasmado. Exatamente, senhor. Estamos todos de perfeito acordo com seus objetivos. Oia olhou-o com seus olhos negros, opacos, ovais, e falou. Então o senhor veio essencialmente como emissário de seu povo. Shevek saiu da janela e voltou a sentar-se no banco de mármore ao lado da lareira, que ele já considerava o seu banco, seu território. Ele precisava de um território. Sentia a necessidade de prudência. Porém sentia muito mais intensamente a necessidade que o levará a sair de seu planeta para cruzar o abismo seco, a necessidade de comunicação, o desejo de derrubar os muros. Vim, disse cautelosamente, como representante do Sindicato da Iniciativa, o grupo que tem se comunicado pelo rádio com o Raj nesses últimos 2 anos. Mas sabem, não sou um embaixador enviado por uma autoridade ou uma instituição qualquer. Espero que não tenham me convidado como tal. Não, disse Oie. Nós convidamos Shevek, o físico. Aprovados, é evidente, pelo nosso governo e pelo Conselho Mundial de Governos. Mas o senhor está aqui como convidado particular da Universidade de Yale. Ótimo. Mas não sabemos ao certo se o senhor veio ou não com a aprovação de... Hesitou. Shevek deu um sorriso largo. De meu governo? Sabemos que nominalmente não há governo em Anarres. Entretanto há obviamente uma administração. E supomos que o grupo que o enviou, o seu sindicato, seja uma espécie de facção, talvez até uma facção revolucionária. Todo mundo em Anarres é revolucionário, OIE. A rede administrativa e de controle da distribuição chama-se CDP, Coordenação da Distribuição e da Produção. É um sistema de coordenação para todos os sindicatos, federações e indivíduos que se dedicam ao trabalho produtivo. Eles não governam as pessoas, apenas administram a produção. Não têm autoridade para apoiar-me nem para impedir-me. Podem apenas nos mostrar como a opinião pública nos vê, onde nos situamos na consciência social. É sobre isso que vocês querem saber? Pois bem, em geral eu e meus amigos somos muito reprovados. A maior parte dos anarrestis não quer saber nada de Urrais. Tem medo e não querem nada com proprietários. Desculpem-me se estou sendo rude. A mesma coisa se passa aqui com certas pessoas, não é? O desprezo, o medo, o tribalismo. Então eu vim para começar a mudar tudo isso. Inteiramente por sua própria iniciativa, disse Oie. É a única iniciativa que eu reconheço, disse Shevek sorrindo, com a mais absoluta seriedade. Passou os 2 dias seguintes conversando com cientistas que foram vê-lo, ou então lendo os livros que pai lhe trouxera, e às vezes ficava simplesmente parado nas janelas de arco duplo, admirando a chegada do verão no extenso vale e ouvindo os diálogos breves e suaves que se ouvia lá fora, ao ar livre. Pássaros. Agora sabia o nome dos cantores e vira que imagem tinham nos livros ilustrados, mas sempre que ouvia os cantos ou percebia o movimento rápido de asas indo de uma árvore para outra, ficava maravilhado como uma criança. Tinha pensado que iria sentir-se muito estranho ali em Urrais, tão perdido, estrangeiro e confuso, mas não sentia nada disso. Claro que havia um número infindável de coisas que ele não compreendia, somente agora começava a ter uma ligeira ideia de como eram numerosas, toda aquela sociedade incrivelmente complexa, com todas as suas nações, classes, castas, cultos, costumes, e com sua história grandiosa e aterradora ao mesmo tempo, interminável. E cada indivíduo que lhe apresentavam era um enigma cheio de surpresas, mas não eram os egoístas indisfarçáveis e frios que esperava encontrar. Eram tão complexos e diversificados quanto suas culturas e paisagens. E eram inteligentes. E gentis.
Tratavam-no como a um irmão, faziam tudo o que podiam para que ele não se sentisse perdido, nem estrangeiro, mas como em sua própria casa. E ele positivamente se sentia em casa. Não podia evitá-lo. Todo aquele mundo, a brandura do ar, a luz do sol nas montanhas e os próprios puxões da gravidade lhe asseguravam que ali era de fato sua casa, o lugar de origem de sua raça, que lhe herdara o direito a toda aquela beleza. O silêncio absoluto de Anarres, à noite lembrava-se disso. Lá não havia pássaros a cantar. Não havia outras vozes senão as vozes humanas. O silêncio, e uma terra árida. No terceiro dia Atro levou-lhe uma pilha de jornais. Pai, que se tornará um companheiro. Constante de Shevek, não disse nada para Atro, mas depois que o velho saiu ele disse para Shevek. Esses jornais não valem nada, senhor. Podem ser engraçados, mas não acredite em nada do que dizem. Shevek apanhou o primeiro jornal do monte. Era pessimamente impresso em papel ordinário. E o primeiro artefato mal acabado que ele manuseava em Urrais. De fato, lembravam-lhe os boletins do CDP e os relatórios regionais que serviam de jornais em Anarres, cujo estilo porém era bem diferente daquelas publicações emborralhadas, superficiais e fatuais. Era cheio de exclamações e de fotos. Havia uma foto de Shevek diante da espaçonave, com o pai segurando-lhe o braço e fazendo uma carranca. O primeiro homem vindo da Lua. Diziam os enormes tipos acima da foto. Fascinado, Shevek prosseguiu a leitura. Seu primeiro passo na Terra. O primeiro visitante que nos vem da colônia de Anarres em 170 anos, o Dr. Shevek, foi fotografado ontem à sua chegada no Porto Espacial Peir, pelo cargueiro lunar regular. O cientista, laureado com o prêmio Seu Owen por serviços científicos prestados a todas as nações, aceitou uma cadeira na Universidade de Yale, honra nunca antes concedida a um visitante estrangeiro. Interrogado sobre suas primeiras impressões de Urrais, o físico, um homem grande e ilustre, respondeu: é uma grande honra ser convidado a visitar vosso belo planeta. Espero que este seja o início de uma nova era da amizade unicétia, quando então os planetas gêmeos seguirão juntos rumo ao futuro, unidos pela fraternidade. Mas eu nunca disse nada disso. Protestou Shevek, dirigindo-se a pai. Claro que não. Não deixamos essa gentalha aproximar-se do senhor. Mas isso não refreia a imaginação de um jornalista da imprensa alpiste 4. Eles vão citá-lo como o autor do que eles querem que o senhor diga, pouco importando o que tenha dito ou não. Shevek ficou mordendo os lábios. Bem, disse afinal, se eu tivesse dito alguma coisa seria mais ou menos assim. Mas o que quer dizer Unicétia? Os terranos nos chamam de Sétios, creio que o termo derivou-se do nome que eles dão ao nosso Sol. A imprensa popular começou a usá-lo ultimamente e a palavra está em moda no momento. Então Unicétia refere-se ao Raiz e Anarres juntos? Suponho que sim, disse pai com visível desinteresse. Shevek continuou a ler os jornais. Leu que ele era um homem gigantesco, que não estava barbeado e que tinha uma juba, fosse isto que fosse, de cabelos esbranquiçados, que tinha 37, 43 e 56 anos, que escrevera um importante estudo de física intitulado A Grafia dependia do jornal, Principais da Simultaneidade ou Princípios da Simultaneidade, que era um bem-intencionado embaixador do governo odonista, que era vegetariano e que, como todos os anarrestis, não bebia. Nesse ponto ele se descontrolou e riu até ficar com dores nas costas. Caramba, eles têm mesmo imaginação. Pensam que só precisamos de vapor d'água para viver, como um musgo de rocha. O que querem dizer é que o senhor não toma bebida alcoólica, disse pai, também gargalhando. Se há uma coisa que todo mundo sabe sobre os odonistas, suponho, é que vocês não bebem álcool. É verdade, por sinal? Algumas pessoas destilam álcool da raiz de alumínio fermentada. Dizem que abre as portas do inconsciente, como no treinamento das ondas cerebrais. A maioria das pessoas prefere isso, é muito suportável e não causa doenças. É comum aqui? Beber, sim. Não conheço essa doença. Como se chama? Alcoolismo, acho. Ah, sei. Mas o que fazem os trabalhadores de Anarres para se divertirem um pouco, para juntos se evadirem das aflições da vida? Shevek parecia confuso. Bem, nós, não sei. Quem sabe nossas aflições sejam inevitáveis. Muito esquisito, disse pai, dando um sorriso conciliador. Shevek prosseguiu a leitura. Um dos jornais estava escrito numa língua que ele não conhecia, e o outro num alfabeto totalmente diferente. Um deles vinha de Tu, explicou o pai, e o outro de Bendeli, uma nação no hemisfério ocidental. O jornal de Tu era bem impresso e de formato sóbrio. Pai explicou-lhe que se tratava de uma publicação do governo. Sabe, aqui em Aió as pessoas cultas se informam das notícias pelo telefax, pelo rádio, pela televisão ou lendo semanários. Esses jornais são lidos quase exclusivamente pelas classes inferiores escritos por semi-analfabetos para semi-analfabetos, como o senhor pode ver. Temos liberdade de imprensa total em Aió. O que inevitavelmente significa que se publica muita porcaria. O jornal Túvio é bem melhor escrito, mas relata apenas o que o Comitê Central Túvio aprova para publicação.
A censura é rigorosa em tu. O Estado é tudo e tudo é pelo Estado. Um lugar nada indicado para um odonista, não é, senhor? E esse jornal? Não tenho a menor ideia. Bendili é um país muito atrasado. Está sempre às voltas com revoluções. Um grupo de pessoas de Bembili nos enviou uma mensagem pelo comprimento de onda do sindicato, pouco antes de eu deixar Anarres. Diziam-se odonistas. Existem grupos do gênero aqui em Aió? Que eu saiba não, Dr. Shevik. O muro. Agora Shevik reconhecia o muro quando se deparava com ele. O muro era o charme, a gentileza e a indiferença daquele jovem. Acho que você tem medo de mim, pai, disse ele repentinamente, cordial. Medo do senhor? Porque eu, pela minha própria existência, sou uma refutação à necessidade do Estado. Mas por que temer? Não vou lhe fazer mal, sai o pai. Sou uma pessoa totalmente inofensiva. Ouça, não sou um doutor. Nós não usamos títulos. Eu me chamo Shevik. Eu sei, sinto muito, senhor, em nossos termos, pareceria desrespeitoso, compreende? Não seria correto, desculpou-se ele com sinceridade. Não pode me reconhecer como seu igual? Perguntou Shevik, observando sem perdão nem raiva. Pai pela primeira vez ficou embaraçado. Mas francamente, senhor, o senhor é, compreenda, um homem muito importante. Não há razão para que você mude seus hábitos por minha causa, disse Shevik. Não tem importância. Pensei que fosse gostar de se ver livre do desnecessário, apenas isso. 3 dias de confinamento nos aposentos deixaram Shevik com uma sobrecarga de energia, e quando ele foi liberado deixou seus companheiros exaustos, com a ânsia de ver tudo de uma vez. Levarão-no até a universidade, que era uma cidade em si, 16 mil estudantes e o corpo docente. Com os dormitórios, refeitórios, anfiteatros, salões de reuniões e por aí afora, não era muito diferente de uma comunidade odonista, senão por ser muito velha, exclusivamente masculina, incrivelmente luxuosa e por não ter uma organização federativa e sim hierárquica, de cima para baixo. Mesmo assim, pensou Shevik, parecia uma comunidade. Precisava levar em conta as diferenças. Levarão-no para passear no campo em carros alugados, esplêndidas máquinas de bizarra elegância. Não havia muitos pelas estradas, o aluguel era caro, e poucas pessoas possuíam um carro para uso próprio, devido a impostos muito elevados. Esses artigos de luxo, se acessíveis ao público, tenderiam a sugar recursos naturais insubstituíveis e a empestear o meio ambiente com resíduos industriais, e eram portanto rigorosamente controlados por regulamentos e pelo erário. Seus guias alongaram-se sobre o assunto com orgulho. A IO estava há séculos na vanguarda mundial, disseram-lhe, no controle ecológico e na poupança de recursos naturais. Os excessos do nono milênio pertenciam ao passado histórico e o único efeito duradouro era a carência de certos metais que felizmente podiam ser importados da Lua. Viajando de carro ou de trem, ele viu aldeias, fazendas, cidades, viu fortalezas que datavam do período feudal e as ruínas das Torres de Aê, antiga capital de um império, com 4.500 anos. Viu as fazendas, os lagos e as colinas da província de Avan, no coração de Aió, e no céu setentrional os picos da cordilheira Metéi, brancos e gigantescos. A beleza da terra e o bem-estar de seus habitantes não cessavam de deslumbrá-lo. Os guias tinham razão, os Urrasti sabiam usar o mundo que tinham. Aprenderá quando criança que o Raiz não passava de um monte de injustiça, iniquidade e desperdício. Mas todas as pessoas que lhe apresentavam e todas as que ele via, nas menores aldeias inclusive, eram bem vestidas, bem alimentadas, e contrariando suas expectativas, trabalhadoras. Não ficavam paradas com o ar deprimido aguardando que lhes dessem ordens para fazerem as coisas. Exatamente como os anarrestis, estavam simplesmente entregues a seus afazeres. Isso o deixou muito confuso. Ele supunha que se destituíssemos o ser humano do incentivo natural para o trabalho, de sua iniciativa, de sua energia criativa e espontânea, e o substituíssemos pela motivação externa e pela coação, ele se tornaria um trabalhador preguiçoso e negligente. Mas um trabalhador negligente não conservaria a beleza daquelas lavouras, nem fabricaria aqueles esplêndidos carros e confortáveis trens. A atração compulsiva do lucro era evidentemente um substituto à iniciativa natural muito mais efetivo do que o tinham levado a crer. Gostaria de ter conversado com algumas daquelas pessoas de aparência saudável e respeitável que ele via nos vilarejos, para perguntar-lhes, por exemplo, se consideravam pobres. Se fossem estes os pobres, teria de revisar o sentido que dava a palavra. Mas nunca parecia haver tempo, com tudo que os guias desejavam mostrar-lhe. As outras cidades grandes de Aió eram distantes demais para serem incluídas no roteiro de um único dia, mas levarão-no com frequência a New Esseia, a 50 quilômetros da universidade. Ali foi oferecida toda uma série de recepções em sua homenagem. Essas recepções não lhe agradavam muito, pois de forma alguma correspondiam ao que ele entendia por festividade. Todo mundo era muito gentil e falava um bocado, mas os assuntos não tinham o menor interesse e as pessoas sorriam tanto que pareciam estar ansiosas.
Mas os trajes eram deslumbrantes. Na realidade, aquela gente parecia por toda a vibração que faltava às suas maneiras em seus trajes, nas comidas, em todas as diferentes bebidas que tomavam, e na profusão de móveis e ornamentos pelos salões dos palácios onde as recepções eram dadas. Mostraram-lhe os pontos pitorescos de New Esseia, uma cidade de 5 milhões de habitantes, um quarto da população total de Anarres. Levarão-no até a Praça do Capitólio e mostraram-lhe as imensas portas de bronze do diretório, sede do governo de AIO. Permitiram-lhe assistir a um debate no Senado e a uma reunião do Comitê de Diretores. Levarão-no ao Jardim Zoológico, ao Museu Nacional, ao Museu da Ciência e da Indústria. Levarão-no a uma escola primária onde crianças encantadoras em uniformes azul e branco cantaram um hino nacional em sua homenagem. Levarão-no para visitar uma fábrica de material eletrônico, uma usina siderúrgica completamente automatizada e uma usina de fusão nuclear, para que ele pudesse ver a eficiência da economia do proletariado na indústria e no fornecimento de energia. Levarão-no para ver um novo conjunto habitacional construído pelo governo, para que constatasse como o governo cuidava bem de seu povo. Levaram-no para um passeio de barco descendo o estuário de Suá, cheio de navios originários de toda a parte do planeta. Levarão-no ao Supremo Tribunal de Justiça, onde ele passou um dia inteiro assistindo ao desenrolar de processos criminais e civis, uma experiência que o deixou perplexo e aterrorizado, mas insistiam em mostrar-lhe o que havia para se ver e em levá-lo aonde ele desejasse. Quando perguntou, meio acanhado, se poderia ver o lugar onde Odo for enterrada, eles prontamente o conduziram ao velho cemitério do bairro Trem-Suá. Permitiram até que os jornalistas dos jornais desconceituados o fotografassem, à sombra de grandes, velhos salgueiros, olhando para o túmulo simples e bem cuidado. Laias e Odo 698, 769. Ser todo é ser parte. A verdadeira viagem é ao retorno. Foi conduzido a Rodard, sede do Conselho Mundial de Governos, onde ele dirigiu a palavra ao conselho plenário dessa organização. Esperava conhecer, ou pelo menos ver, os estrangeiros por lá, os embaixadores de Terra e de Ain, mas o rigor excessivo na programação de sua agenda não lhe permitiu encontrá-los. Preparara seu discurso com todo cuidado, um apelo à livre comunicação e ao reconhecimento mútuo entre as nações do Novo e do Velho Mundo. Foi ovacionado de pé durante 10 minutos. Os semanários mais conceituados teceram comentários favoráveis, classificando-o de um desinteressado gesto de solidariedade humana da parte de um grande cientista, mas não fizeram citações, e os jornais populares tampouco. Na verdade, apesar da ovação, Shevek partiu com a estranha impressão de que ninguém o escutara. Concederam-lhe muitos privilégios e muitos direitos de entrada, para os laboratórios de pesquisa da luz, para os arquivos nacionais, para os laboratórios de tecnologia nuclear, para a Biblioteca Nacional de Nil, para o acelerador de Meafed, para a Fundação para a Pesquisa Espacial em Drio. Embora tudo o que vissem o Raiz o levasse a querer ver mais coisas, diversas semanas de turismo lhe bastavam. Tudo era tão fascinante, surpreendente e maravilhoso que acabou tornando-se difícil de suportar. Ele queria ficar um pouco na universidade, trabalhar e refletir sobre tudo aquilo, por um bom período. Mas como última visita da série, pediu que lhe mostrassem a Fundação para a Pesquisa Espacial. Pai mostrou-se muito contente com esse pedido. Grande parte do que ele havia visto naqueles últimos dias parecia-lhe aterrador, porque era tudo muito antigo, com séculos de existência. A fundação, pelo contrário, era nova, construída durante aqueles últimos 10 anos, possuía o estilo imponente e elegante da época. A arquitetura era de grande impacto. Grandes massas de cores foram utilizadas. As alturas e as distâncias eram exageradas. Os laboratórios eram amplos e bem arejados, e as fábricas anexas e as oficinas mecânicas protegidas por extraordinários pórticos em estilo neocetano, com arcos e colunas. Os hangares eram cúpulas imensas e multicoloridas, translúcidas e irreais. Os homens que ali trabalhavam, por contraste, eram calmos e sólidos. Eles afastaram Shevek de sua escolta habitual e mostraram-lhe toda a fundação, inclusive cada estágio do sistema de propulsão interestelar experimental em que estavam trabalhando, desde computadores e pranchetas de desenho, até uma nave semi-construída, enorme e suprarreal nas luzes amarelas, violetas e alaranjadas do vasto e geodésico hangar. Vocês têm tanta coisa, disse Shevek ao engenheiro que agora o acompanhava, um homem chamado Egeu. Vocês têm tanto material para trabalhar e o utilizam tão bem. É extraordinário, a coordenação, a cooperação, a grandeza do empreendimento. Vocês não poderiam construir nada nessa escala, lá de onde o senhor vem, não é? Perguntou o engenheiro com um meio sorriso. Espaçonaves? Nossa frota espacial é formada das naves em que os povoadores chegaram de Urrais, construídas aqui, em Urrais, há quase 2 séculos. A construção de um simples navio para o transporte marítimo de cereais, de uma barcaça, exige um ano de planejamento e um grande esforço de nossa economia. O Egeu assentiu com um sinal de cabeça. Bem, nós temos o material, é certo. Mas sabe, o senhor é o homem capaz de nos dizer quando poderemos nos livrar desse troço, jogá-lo fora. Jogá-lo fora? O que quer dizer com isto? As viagens mais rápidas do que a luz, disse o Egeu. O salto abrupto. A velha física afirma não ser possível.
Os terranos afirmam o mesmo. Mas os Anish, que afinal são os inventores do sistema de propulsão que usamos no momento, afirmam que o é, só que não sabem como realizá-lo, pois ainda estão aprendendo a física temporal conosco. Evidentemente, se a solução está no bolso de alguém nos mundos conhecidos, Dr. Shevik, é no seu. Shevik olhou com frieza, um olhar severo e claro. Sou um teórico, o Egeu. Não sou um projetista de naves. Se o senhor nos oferecer a teoria, a unificação da sequência e da simultaneidade num campo geral de teoria temporal, então nós desenharemos as naves. E chegaremos à Terra, em Ain, ou na galáxia seguinte no mesmo instante em que deixarmos o Raiz. E esse batelão, e ele olhou nos fundos do hangar para o gigantesco esqueleto da nave semi-construída, balançando-se nos raios de luz violeta e alaranjada, ficará superado como o carro de boi. Vocês sonham como constroem, de modo soberbo, disse Shevek, ainda distante e grave. O Egeu e os outros tinham mais coisas para lhe mostrar e para com ele discutir, mas ele apressou. Sem dizer, com uma simplicidade que excluía qualquer intenção de ironia. Acho melhor me levarem de volta para meus guardiães. E assim o fizeram, despediram-se com mútua simpatia. Shevek entrou no carro, mas logo saiu outra vez. E esquecendo, disse ele. Temos tempo de ver outra coisa mais, Endril? Não há mais nada, Endril, disse pai, polido como de hábito e fazendo todo esforço para ocultar o desagrado provocado pela escapada de 5 horas de Shevek, em companhia dos engenheiros. Gostaria de ver o forte. Que forte, senhor? Um velho castelo da época dos reis. Foi depois usado como prisão. Qualquer coisa do gênero já teria sido demolida. A fundação reconstruiu inteiramente a cidade. Quando estavam no carro e o motorista estava fechando as portas, Chifoilis, outra fonte provável do mau humor de pai, perguntou. Por que gostaria de ver outro castelo, Shevek? Pensei que já tivesse visto velhas ruínas o suficiente para se fartar por uns tempos. O Forte Drill foi onde Odo passou 9 anos, respondeu Shevek. Seu rosto estava grave, como estivera desde a conversa com o Egeu. Depois da insurreição de 747. Foi lá que ela escreveu as cartas do presídio e a analogia. Receio que tenha sido demolido, disse pai cortesmente. Drill era uma cidade à beira da morte, a fundação simplesmente a destruiu, para começar tudo de novo. Shevek baixou a cabeça. Mas quando o carro seguia pela estrada à beira do rio em direção à saída que conduzia a Ieuil, passou por uma ribanceira que dominava o meandro do Seice, em cujo topo havia um edifício, pesado, em ruínas, implacável com suas torres em pedra escura danificadas. Nada poderia ser menos semelhante aos magníficos e alegres edifícios da Fundação para a Pesquisa Espacial, aquelas cúpulas fantásticas e as oficinas iluminadas, aos gramados e veredas limpos e bem cuidados. Nada poderia fazer com que tudo isso parecesse tanto a pedaços coloridos de papel. Aquilo, creio, é o forte, observou Chifoilis, com sua costumeira satisfação em fazer o menos tático dos comentários no momento em que o comentário é menos desejado. Totalmente em ruínas, disse pai. Quer parar e dar uma olhada, Shevek? Perguntou Chifoilis, pronto a dar uma batidinha no vidro que o separava do chofer. Não, respondeu Shevek. Já tinha visto o que desejava. Ainda havia um forte Endril. Ele não precisava entrar e procurar pelos corredores em ruína a cela onde Odo passará 9 anos. Ele já sabia como era a cela de uma prisão. Ergueu a vista, ainda com expressão grave e distante, para as paredes maciças que agora voltavam quase acima do carro. Tenho estado aqui há muitos anos, disse o forte, e ainda estou aqui. De volta a seus aposentos, depois do jantar no refeitório dos decanos, ficou sentado sozinho ao lado da lareira apagada. Era verão em Aior e o dia mais longo do ano se aproximava, embora já passasse das 8, o dia ainda estava claro. Para fora das janelas ogivais, o céu ainda mostrava vestígios de sua cor matinal, um azul puro e claro. O ar estava brando com o cheiro de grama recém-cortada e de terra molhada. Havia uma luz acesa na capela, do outro lado do pequeno bosque, e um murmúrio musical no ar, por onde uma leve brisa soprava. Não era o cântico dos pássaros, era um cantar humano. Shevek ficou escutando. Alguém praticava as harmonias numéricas no órgão da capela, tão familiares a Shevek como a qualquer Urasti. Odo não tentou renovar as relações básicas da música ao renovar as relações humanas. Ela sempre respeitou aquilo que era necessário. Os fundadores de Anarres deixaram as leis para trás, mas levaram consigo as leis da harmonia. A sala espaçosa e tranquila estava sombria, escurecendo. Shevek olhou à sua volta, viu os arcos duplos e perfeitos das janelas, as ripas ligeiramente cintilantes do assoalho, a curva acentuada e sombria da chaminé de pedra e as paredes apaineladas, de admiráveis proporções. Era uma sala bela e humana. Era uma sala muito velha. A residência dos decanos, disseram-lhe, foi construída no ano 540, 400 anos atrás, 235 anos antes do povoamento de Anarres. Gerações de eruditos tinham vivido, trabalhado, conversado, meditado, dormido e morrido naquela sala, antes mesmo do nascimento de Odo.
As harmonias numéricas há séculos ressoavam pela grama e pela folhagem escura do bosque. Tenho estado aqui por muito tempo, disse a Sala, e ainda estou aqui. O que é que você está fazendo aqui? Ele não teve resposta. Não tinha nenhum direito a toda a beleza e generosidade daquele mundo, conquistadas e conservadas pela devoção e pela lealdade de seu povo. O paraíso é para os que constroem o paraíso. Ele não fazia parte disso. Era um forasteiro, pertencia a uma raça que renegara seu próprio passado, sua própria história. Os povoadores de Anarres desprezaram o velho mundo e seu passado, optaram apenas pelo futuro. Mas tão certamente como o futuro se torna em passado, o passado torna-se futuro. Renegar é não realizar. Os odonistas que partiram de Urrais tinham errado, erraram em sua coragem desesperada ao negar sua própria história, ao renunciar à possibilidade do retorno. O explorador que não retorna, nem manda suas naves de volta para narrarem a aventura, não é um explorador, não é senão um aventureiro e seus filhos nascerão no exílio. Ele tinha chegado a amar Urrais, mas de que servia esse amor cheio de ânsias e tristezas? Ele não fazia parte daquele lugar. Nem era parte do mundo onde havia nascido. A solidão, a certeza do isolamento que sentiu nas primeiras horas a bordo da cautela foi crescendo nele e se afirmando como sua verdadeira condição, ignorada, reprimida, mas absoluta. Estava sozinho ali porque viera de uma sociedade que se condenara ao exílio. E estivera sempre sozinho em seu mundo porque ele mesmo se exilara de sua própria sociedade. Os povoadores tinham dado um passo à frente. Ele dera dois. Estava sozinho porque assumirá o risco metafísico. E tinha sido bastante tolo em pensar que poderia ser capaz de aproximar dois mundos aos quais não pertencia. Seu olhar foi atraído pelo azul do céu noturno lá fora. Para além da vaga escuridão da folhagem e da torre da capela, acima das linhas sombrias dos montes, que à noite sempre pareciam menores e mais distantes, havia uma luz que crescia, um halo pálido, suave e arredondado. A lua está nascendo, ele pensou, com um sentimento de agradável familiaridade. Não há intervalos na totalidade do tempo. Ele via a lua nascer quando ainda era criança, das janelas do domicílio em Campina Vasta, com Palá, sobre as colinas de sua infância, nas áridas planícies de poeira, sobre os telhados de Abenai, com Tacveira a contemplá-la a seu lado. Mas não era esta lua. As sombras foram chegando à sua volta, mas ele permaneceu sentado, imóvel, enquanto Anarre surgia acima dos montes estrangeiros, uma lua cheia, salpicada de cinza pardo e de um branco azulado, e radiante. A luz de seu mundo veio inundar-lhe as mãos vazias.